Irmãos, há um projeto da Conferência Geral de que este sábado fosse dedicado ao tema da saúde. E é interessante pensar que no mundo inteiro, a nossa igreja hoje, o tema da segunda hora é sobre saúde. Nos quase 140 países em que está a reforma, foi mandada uma mensagem, né, em Portugal inteiro, no Brasil e todos os países, o tema de saúde. Nós queremos então relembrar um pouco com os irmãos sobre este assunto que é tão importante para nós. Queremos meditar em base de temperança, saúde e santidade. Associação de tudo isso, porque o conceito geral da cristandade é que o que nós comemos e bebemos não tem nada a ver com salvação, com o evangelho. Eu ouvi isso muitas vezes, mais de 40 anos de trabalho missionário, quando vamos falar os planos de Deus para as pessoas, olha, a questão de comer, de beber, isso não tem nada a ver com o evangelho, com a salvação. Mas será que é assim? Será que esse era o propósito de Deus? Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10 e o verso 31, é muito conhecido esse verso, mas às vezes a pessoa não põe sentido o que ele quer dizer, qual a abrangência desse verso em nossa vida espiritual, né? E diz o apóstolo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que é mais claro do que isso? Ele não começa pelas outras coisas da vida, as outras atividades, não. Ele começa dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa. Então, o básico é isso aqui, porque é o cuidado da vida, da nossa saúde, é que vai determinar as demais atitudes, não é? A nossa própria moral, nossa religião, nossa fé, tudo vai depender de como nós cuidamos do nosso corpo. E o próprio Jesus, num dos seus sermões, nós encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, no verso 34, ele diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Perceberam que ele colocou também em prioridade a questão do que nós comemos, bebemos? Ele poderia ter, olha, cuidado com o seu trabalho, com o dinheiro que você ganha, com o estudo que você faz, com a profissão que você vai ocupar. Não, ele começa: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, descuidado da vida. Por quê? A glutonaria, ela vai obliterar completamente a compreensão do homem, o seu raciocínio, a sua capacidade de entender as coisas divinas, e a embriaguez muito mais ainda. E a pessoa pode fazer as duas coisas juntos, porque quando a pessoa come, por exemplo, em excesso, come coisas que não convém, mistura alimentos impróprios, e aquilo fermenta e cria álcool, verdadeiramente álcool no estômago. A pessoa pode ter um alambique no estômago e, não é? Tem dor de cabeça, tem problema de vista, de ouvido, tem tantos problemas, tem pressão alta, tem febre constante. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem um alambique no próprio estômago. Eu não bebo bebida alcoólica, mas a alimentação às vezes provoca mais álcool do que se bebesse um gole de vinho, um copo de vinho. Então por isso que Jesus disse que é outra preocupação, que a pessoa, ao não ter cuidado com o que come, o que bebe, pode acabar ser surpreendido por aquele dia que vem sobre todo de improviso. Então são mensagens, e por isso que a preocupação do apóstolo João, o apóstolo do amor, não é? Antes era filho do trovão, era um homem temperante, um homem irritadiço, mas no convívio com Jesus e no aprendizado da temperança com o próprio Jesus, ele chegou a esse ponto de preocupar com isso, e quando escreve essa terceira epístola, o que ele diz? Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Perceberam a íntima relação que tem a religião, a fé,
com a saúde, com o que se come, o que se bebe, né? Nós devemos compreender isso porque quando nós pensamos no propósito de Deus para o homem, como que Deus fez o homem, né? Se lemos aí Hebreus 2, verso 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Um pouco menor do que os anjos, de glória e honra coroou Deus o homem, quando o criou. E quando olhamos para a estrutura do homem hoje, né? Que diferença, né? Que disparidade, que contradição existe, né? Entre os homens, né? A própria estatura física, né? A gente vê uma diferença muito grande, mesmo entre a geração atual. Mas se nós lermos um pouco a história da criação, como era, por exemplo, Adão e Eva, né? Nos diz o relato inspirado, ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que ora vivem sobre a terra, imagine. E era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua cútis não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo com a rica coloração da saúde. Olha que maravilha. Como é que o homem saiu das mãos de Deus, não é? Como é que Adão e Eva foram criados, né? Porque ele tinha uma estatura perfeita, perfeita simetria. E o tamanho de Adão, irmãos, imagina. Olha, a geração dos dias da serva do Senhor, inclusive ela era americana, sabe que os americanos a tendência são altos, né? De um modo geral, americano são homens altos e fortes. Diz que Adão tinha o quê? Mais de 2 vezes o tamanho dos homens que ora vivem sobre a terra. Olha, aqui tem que entrar abaixado, né? Porque não é cadê. E aqui nós cabe quase um em cima do outro, né? É capaz de colocar aqui um caso em cima do outro caso, é capaz de ainda dar para caminhar aqui, não é? No entanto, irmãos, assim era. Imagina quando for na ressurreição, né? Diz que Adão vai sobressair sobre os salvos, porque a sua estatura, né? Imagina Eva, né? Diz que Eva alcançava mais ou menos a altura dos ombros. Que casal bonito, né? Nossa mãe, aquela coisa assim, não é? Devia ser uma mulher muito linda como era Adão, né? Um casal maravilhoso, né? Assim era a formação do homem quando saiu das mãos de Deus. Tinha uma coloração bonita, não era pálido, né? Também não era escuro de tudo, não tinha a cútis branca nem pálida, diz aqui. Uma cor bonita, uma cor rosada, uma cor de saúde, né? Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, lhe conferiu os atributos que, convenientemente usados, torná-lo-iam uma bênção ao mundo e o levariam a refletir a glória do doador. Portanto, pode calcular aí em torno de, beirando uns 4 metros de altura, né? Que Adão tinha, porque diz que é mais de 2 vezes o tamanho dos homens, daquela altura, né, do século XVIII, né? Imagina 2 americanos em cima do outro, pondo mais um pouco, né? Que altura que seria. Mas essa é a realidade. É difícil até de acreditar, mas essa é a realidade. Em grande medida, o caráter é formado nos primeiros anos. Os hábitos, então, estabelecidos têm mais influência que qualquer dom natural em fazer homens gigantes ou anões no intelecto. Pois os melhores talentos podem, mediante hábitos errôneos, ser deformados ou enfraquecidos. Então, isso aqui para nós é importante. Tanto na estatura física, como na estatura moral, no raciocínio, na formação mental, diz que vai depender dos hábitos que a pessoa adquire desde o início da vida. Pode fazer homens gigantes ou anões no intelecto.
Isto é o que nós devemos ter em mente. Quanto mais cedo na vida uma pessoa contrai hábitos nocivos, tanto mais firmemente prenderão eles sua vítima em servidão. E tanto mais certo é baixar eles a norma de espiritualidade. Por outro lado, se são formados na juventude hábitos corretos e virtuosos, eles assinalarão geralmente a direção do seu possuidor através da existência. Então a questão dos alimentos, hábitos alimentares, são fundamental. E isso, é claro que implica no respeito às leis de Deus. Não só a lei dos 10 mandamentos, que é importante, mas as leis da natureza estão correlacionadas, não é? O Salmo 119, verso 165, que diz lá: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Agora, quando eu falo aqui em lei, a lei que Deus estabeleceu para o homem, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, a lei da temperança, de como cuidar de si, tudo isso está envolvido ao prestarmos atenção a essas leis, ao dar, né, obediência. Então, nós temos esse dever, privilégio. Diz assim um outro comentário, são livros importantíssimos, nos traz grandes instruções, não é? Livros que consideramos inspirados, que diz assim: todos têm não somente o privilégio, mas o dever sagrado de conhecer as leis de Deus estabelecidas em seu ser. E ao conhecer mais cabalmente o corpo humano, buscarão levar o corpo à sujeição das nobres faculdades da mente. O corpo será por eles considerado uma estrutura maravilhosa, formada pelo arquiteto infinito, e a eles entregue para manterem essa harpa de 1000 cordas em atuação harmônica. Interessante, eu achei essa comparação, né? Aqui é comparado o corpo humano a uma harpa de 1000 cordas, né? E às vezes comento que eu estava uma vez numa igreja lá em uma sede da associação no Brasil, no Mato Grosso, e o tema era a harpa de 1000 cordas. E comecei a falar, né? E tinha uma jovem sentada ao lado da minha esposa, gostava muito de música, cantava nos conjuntos, ela cantava solos e tal, e eu estou falando, e ela estava... Aí, numa certa altura, ela perguntou, mas cadê a harpa de 1000 cordas? Cadê a harpa de 1000 cordas? Ela achou que eu ia falar música, né, instrumentos, a coisa toda. Mas depois aí chegou nesse texto, né, em que eu mostrei que essa harpa de 1000 cordas, em atuação harmônica, é o nosso corpo. Que Deus compara com a harpa de 1000 cordas. Imagina, uma harpa, não sei quantas cordas tem, mas já é lindo, né? Eu sou fascinado por a harpa, atualmente se eu estiver, assim, vendo tocar, né? Já de escutar já é bonito, imagina se a gente vê a pessoa tocar, é lindo. Não sei quantas cordas tem. Agora, Deus compara o corpo com uma harpa de 1000 cordas. Ela sendo dedilhada harmoniosamente, se a pessoa cuida da saúde e procura desenvolver todas as virtudes, todas as qualidades do corpo, realmente é como um instrumento maravilhoso, como a harpa de 1000 cordas. E ele quer exatamente isso, né? Que o corpo seja considerado uma estrutura maravilhosa, formada pelo arquiteto infinito, e a eles entregue para manter, não é, como essa harpa. É coisa muito linda, são pensamentos sublimes. E aí diz, a religiosidade não entra em conflito com as leis da saúde, mas está em harmonia com elas. Aqui é que as pessoas precisam entender. Não há conflito. Não há nenhum conflito em as leis da saúde com a lei de Deus e com a religião. Porque é exatamente por esse fato, quando a pessoa pratica a reforma de saúde, a temperança, ele tem a mente clara, o corpo todo flui bem, tem boa disposição, não é? Tem inteligência para compreender e falar da palavra de Deus. Então, esse é o propósito da reforma de saúde. Não é para entrar em conflito com a religião, não é um sacrifício, né? Mas é para ser uma bênção. O temor do Senhor constitui o fundamento de toda a verdadeira prosperidade. Por isso,
é importante, porque diz que no cuidado de nosso corpo, precisamos cooperar com ele. Amor a Deus é essencial para a vida e saúde. A fé em Deus é necessária para que tenhamos saúde. A fim de que tenhamos saúde perfeita, deve nosso coração estar cheio de amor, esperança, alegria no Senhor. Esse é o propósito. Veja como que é a ligação da fé à saúde, né? Alguém já viu assim, uma pessoa doente, bem alegre, animado, assim, muito fervoroso, né? Ou alguém assim, muito fervoroso, animado, fiel na igreja em todos os princípios, está sempre doente? Percebe? Não existe. O sorriso é saúde. Não. O coração alegre formoseia o rosto, né, irmão? E a tristeza seca os ossos, né? Inclusive, numa palestra, nós provavelmente até temos esse verso, né? Provérbios 17, 22. Diz que o coração alegre serve de bom remédio. E a saúde, né? É saúde. A pessoa que está sempre sorrindo, alegre, ela transmite saúde para ela e para as pessoas, né? Então, nós precisamos cooperar com Deus nesse sentido, né? O amor a Deus é essencial para a vida e saúde. Então, na prática de uma boa religião, na prática da fidelidade a Deus, do amor, a Ele, vamos cooperar também para ter uma boa saúde, né? Diz assim, há nas Escrituras uma verdade fisiológica, verdade esta que precisamos considerar. O coração alegre serve de bom remédio. Quando eu li isso a primeira vez, eu me lembro que já até fiz essa palestra aqui, achei interessante, porque nesse verso que a gente às vezes lia assim, pronto, o coração alegre serve de bom remédio, não via a profundidade dele, mas a inspiração disse que é uma verdade fisiológica. Porque exatamente pela reação que desencadeia no corpo, né? Quando a pessoa é alegre, é feliz, procura manter a alegria, apesar de todas as dificuldades, né? Isso traz saúde, é uma verdade fisiológica, porque é a questão da endorfina e da adrenalina, né? A pessoa que está sempre alegre está sempre produzindo endorfina. E isso faz com que haja uma dilatação no sistema nervoso, né, pelo sono, alimentação. Agora, quem está sempre de mau humor, sempre reclamando, né, sempre se queixando, sempre se irritando, aí está sempre a produzir o quê? Adrenalina. O que faz a adrenalina? Ela envenena o sangue. Ela traz grandes males, grandes consequências. E isso é uma verdade tão simples, né? Quando eu li isso aqui, eu passei a entender melhor uma verdade fisiológica. E a gente tem que lutar mais com isso, né? Eu já comentei esses dias com os irmãos que eu tenho essa dificuldade da ansiedade. A ansiedade é um mal terrível. Você tem que estar policiando o tempo todo, porque é aquela preocupação de resolver as coisas, de tudo tem que ser às pressas, tudo tem na hora, e a pouca disposição de esperar. E é uma luta tremenda. Imagina a gente para desempenhar esse trabalho, falar com as pessoas, né? Tratar de todos os problemas, chegar em casa, dar um abraço à mulher, está tudo bem, está feliz da vida, quer dizer. Mas é assim. É exatamente o que a palavra de Deus disse. E pronto, tem pessoas que têm mais facilidade. Minha esposa tem natureza completamente diferente de mim. Está sempre sorrindo, brincalhona, está sempre me assustando em casa, e brincando com um e com o outro. Eu penso assim, nós estamos num lugar errado, porque eu que devia estar aí, e ela devia estar no meu lugar. Né? Mas natureza. Os filhos também são assim. O Jacques é uma pessoa tranquilo. Pronto, ele pode estar as coisas tranquilo. Já o André já é mais preocupado, mais compenetrado, mais ou menos como eu. Então, assim, cada pessoa tem natureza diferente, mesmo em casa, mesmo a família. E nós precisamos policiar nesse sentido, irmãos, porque isso, graças a Deus, com toda a ansiedade, às vezes com toda essa questão, mas a gente consegue levar a vida tranquila, em paz, não tem briga, não tem discussão, não tem reclamação de coisa nenhuma, mas é uma luta constante. Tem pessoas que têm mais dificuldade nisso, mas temos que lutar nesse sentido, porque o que diz aqui, que é uma verdade fisiológica, não é só uma questão, hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou cheio de amor, cheio de mansidão.
é uma questão que tem que ser policiada, vigiada e tratada, porque o coração alegre, serve bom remédio, é uma verdade fisiológica. Não é? E depois o outro provérbio que nós mencionamos, Provérbios 15, verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor abate o espírito. É? Uma pessoa cheia de felicidade, assim, com o rosto fechado, assim, quando é contraído, não existe, né? Por outro lado, a pessoa que está sempre reclamando, sempre triste, assim, a expressão do sorriso. Há muita gente que tem o rosto cheio de rugas, porque é exatamente disto. Porque diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor abate o espírito. A dor às vezes é passageira, mas a pessoa que é sempre irritadista, está sempre nervosa, sempre de mal com a vida, reclamando de tudo, isso causa uma contração nos nervos faciais, e aí vem as rugas. É uma lei de causa e efeito, isso não precisa muita ciência para conhecer isso. E eu às vezes procuro analisar, olha, tem pessoas assim, eu até hoje estou para encontrar uma pessoa que tem assim, tudo enrugado, que é alegre, feliz com a vida, está sempre... Irmão, depois de muitos anos que eu descobri essa verdade, eu venho fazendo análise disto e é uma realidade. Pode até ter acontecido por uma questão de da reação orgânica, mas de linhas gerais, isso aqui é uma verdade pura. É verdade pura. Olha, veja ali quantas rugas minha esposa tem na cara. 70 anos. Percebe, irmão? 70 anos. Então, o argumento convence, mas o exemplo arrasta. A gente tem experiência de vida, exemplo próprio. Né? Não tem como negar, é uma realidade, é uma verdade pura. E isso está muito relacionado também com a nossa saúde. E esse era o plano de Deus, que nós devemos ser pessoas alegres, bem dispostas. Né? Diz assim, o cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos. E eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Todos os órgãos de movimento são governados pelas comunicações que recebem do cérebro. Portanto, aqui é a sede, aqui é o motor propulsor, aqui é o comando de todo o corpo. E se aqui estiver bem, aí todo o corpo vai funcionar bem, as mensagens serão boas. Chega a hora de comer e vai dizer para o estômago, está com fome, pode comer. Mas não vou comer não, porque eu estou nervoso, olha, eu estou com raiva, não quero, já viu? Não quero nem saber de comer. Quer dizer, isso causa uma reação, desencadeia, aí pronto, todas aquelas enzimas, os ácidos que o estômago prepara, não é, para a hora de comer, que é automático, aí ele não recebe alimento. Aí ele vai comer o quê? Comer a mucosa do estômago. Irmãos, são coisas tão simples. Eu não sou médico, não formado em ciência, coisa nenhuma, mas são lições simples. A pessoa, por causa do nervoso, olha, também, não vou nem comer. Mas quando vai chegando a hora de comida, a pitialina já começa a aumentar na boca, né? Se sentiu o cheiro da comida aumenta mais, já perceberam assim? Quando você prova, então, nossa, aí, isso é um processo automático do organismo. E lá embaixo o estômago, olha, vamos preparar aí que vem alimento aí. Aí prepara ácidos fortes, tudo para receber o alimento, para depois processar a digestão e tal. Assim funciona. Agora a pessoa está com raiva, está negócio, chega em casa, já, não quero comer. Aí todo esse processo, que era para receber alimento, não recebe nada. Mas os ácidos estão lá. Os ácidos estão lá. A bile foi derramada para fazer digestão. Não recebeu nada? Então quem vai processar, aí vai comer a mucosa do estômago. Daqui a pouco é gastrite, depois no estômago, às vezes até câncer. A pessoa não sabe por quê. Tudo está relacionado com o estado emocional, espiritual, né, que a pessoa desenvolve. E quando fala tudo isso, o que isso tem a ver com a religião, né? Parece que não, né? Mas não tem. Olha, no fim, como que a pessoa vai ser uma pessoa espiritual, né? Com todo esse problema, quando o cérebro está
completamente afetado por reações nervosas, irritação, pessoa de pouco mais de nada já está brava, aos gritos e já, às vezes até mesmo para as agressões, para as vias de fato. Mas o plano de Deus não é isso aqui. Portanto, quando ele criou a máquina humana, ele já sabia o que é melhor, já sabia qual combustível, já sabia como que a pessoa deve reagir, não é? Lembra lá da história da criação? Gênesis 1, 29 e 30. Qual foi o regime que Deus deu para o homem? Primeiro ele criou o homem, a mulher perfeitos, a semelhança dele, não foi a semelhança de um animal, nem inventou. A sua imagem, a sua semelhança, portanto foi perfeito. Mas uma indústria, quando cria um automóvel, ele sabe qual o melhor combustível, né? Ele já vem no manual, olha, só usa desse óleo, usa desse combustível, troca o óleo de tanto tempo, e aí eles dão garantia 5, 10 anos, porque sabe que se a pessoa cumprir todo aquele manual, o carro vai aguentar por muito tempo. Imagina a máquina humana, quando Deus criou, né, a máquina humana, maravilhosa. Então, qual foi o combustível que ele deu? Gênesis 1, 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, se vos há para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda árvore dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Esse era o mantimento que Deus deu para o homem. Ele viver dos alimentos naturais. Esse era o plano. E se houvesse o homem seguido sempre assim, então haveria hoje muito mais saúde. Esse dia alguém questionou, mas depois do dilúvio, Deus permitiu comer carne. Foi até uma senhora, né, falou com a minha esposa, uma senhora testemunha lá, passou pela porta de casa. Mas Deus mandou comer carne. Deus mandou, ele permitiu. Aqui está a diferença, irmãos. Ele não mandou, ele permitiu, e ele tinha um propósito quando ele deu a carne para comer. Porque ele disse, olha, se essa humanidade do jeito que está, continuar vivendo 800 anos, 900 anos, 930, 965 anos, como viveu Matusalém. Foi Matusalém mesmo, foi o homem que mais viveu? 969 anos. Ele falou, vou ter que destruir o mundo antes da volta, antes de chegar à altura do meu filho ir para morrer em favor do homem. Que eu tenho que encurtar a existência da humanidade. Esse foi o propósito. Pode ter certeza disso. No exame mais acurado na Bíblia, percebemos claramente que foi isso. Ele disse, então vocês vão passar a usar carne. Porque tinha necessidade, parece que a terra não tem nada, então, olha, come carne que está aí, bastante animal. Foi por isso? Ou ele podia dizer, produz a terra abundantemente, árvore, frutífero, como fez na criação. Isso para ele era tão simples como foi na criação. Vocês agora vão usar carne. Qual foi o resultado? Foi. Adão viveu 930, me parece. 5 gerações depois, Abraão, que era um homem tão temente a Deus, quanto Noé, quanto Adão, era o amigo de Deus, viveu quantos anos? 175. Se ficasse por aí, a Bíblia dissesse, olha, e Abraão viveu 175 anos e morreu, pronto. Morreu, talvez doente, mas lá diz, morreu velho e farto de dia, já viu lá, Gênesis 25? Entendeu, irmãos? E disse, foram todos os dias de Abraão 175 anos. Morreu velho e farto de dia. Isso indica que ele viveu mais do que a previsão. Irmãos, então Deus diz, olha, tá bom agora. Nessa altura já dá para cortar. O que ele queria fazer com Israel? Tirar o regime carne. Né? Quando ele tirou Israel, que nós estudamos hoje a libertação de Israel do Egito, o plano divino era tirar o regime carne. O que ele mandou lá no deserto? Para eles comer?
Maná. Chegou a mandar carne? Mandou. A primeira vez foi por um dia, número 16. Mandou por um dia. Tá bem, você estava tão viciado a comer carne no Egito, que comia a fartura, eu vou mandar uma porção. Vocês vão comer essa carne, esqueça que não é mais para comer carne. E começou a mandar o maná, mandar. Passado um tempo, o que aconteceu? Murmuração, não sei o quê, vão morrer de fome, comer esse maná, como se fosse uma coisa assim imprestável, né? Aquilo que é o pão dos poderosos. Então, comer esse maná, a gente vai enfastiar disso, vamos morrer, sabe? Comer esse maná, bom. Então, o que ele diz? Rejeitaste o Deus que está no meio de vós e agora estão reclamando, estão clamando, pedindo carne. Trocou o Deus deles pelo ventre, pela carne. Então eu vou dar carne. Eu vou dar carne. E deu? Deu. Mas aí já deu como uma maldição. Diz que morreram muitos. Morreram aqueles que rebelaram e morreram milhares de febre. Quando comia carne, deu uma febre tão terrível que morreu milhares deles. Por isso que aquele lugar foi chamado Kibrot Hata'avá, que quer dizer sepulcro da concupiscência. Ali foi sepultada a concupiscência do povo. Mas o povo, daí a pouco tempo, estava insistindo de novo. Deus disse, olha, quer carne? Pronto. Então, continue comendo carne, vocês vão ver o resultado. Quando chegou no dia do salmista, quanto é que estava vivendo o homem? Né? A duração do homem é de 70 anos. E aquele que chega, né? Aqueles que são mais robustos, mais resistentes, chega a 80. Mas o mais deles é câncer e enfado. Deus deixou, pronto, vai. Hoje, quem chega a essa altura, graças a Deus já estou nos 70, né? Espero até chegar nos 80 sem câncer e enfado, se Deus quiser, porque a reforma de saúde ajuda muito, mas já estamos no tempo de graça, já estamos no lucro. Não é? Por quê? Porque por nós mesmos, a rebelião do homem, graças a Deus, Deus nos deu essa luz da reforma de saúde e, portanto, nós pelo menos não comemos este alimento nocivo, carne de espécie nenhuma, não é? E é uma benção. Eu não sei os irmãos, mas eu e a esposa já temos 47 anos vegetarianos. E olha a benção. Vamos contar aqui os benefícios. Se por uma desgraça a gente perdesse a salvação, só os benefícios que tivemos do regime alimentar já seria uma grande benção, né? Mas agora, além do regime alimentar, que é uma benção, a saúde, ainda temos direito à salvação, que é coisa melhor do que isso. Né? Portanto, a mensagem de saúde é muito importante. Nós devemos ter em mente que nós precisamos de ensinar isso, não é? E nós somos chamados o povo da restauração, não é isso? Que diz Atos 3, 19, 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Por isso é que existe hoje um movimento de reforma. Poderia ser um movimento de restauração, que é a mesma coisa. Então, esse processo que Deus hoje está operando através do nosso intermédio, essa mensagem que hoje está sendo pregada no mundo inteiro, precisamos pregar para o mundo, irmão. Nós precisamos sentar, conversar com as pessoas, mostrar o lado positivo do vegetarianismo. Não só o lado físico, que é de grande importância também o lado espiritual. Né? Isso é tão simples na própria Bíblia, não precisa muita coisa. É sentar e começar a analisar toda a história, passar pela questão da carne, que é o que as pessoas ficam impressionadas. Não, mas no tempo, depois do dilúvio, foi autorizado sim. Até quando? Qual vai ser o destino daqueles que insistem em comer carne? Matam-se vacas, degola-se ovelha, come-se carne, diz, comando, bebamos, que amanhã morreremos. Que dia seguir? Certamente o Senhor não perdoará essa maldade não será expiada. São profecias, né? São profecias claras que Deus deu aos seus servos para que as pessoas pudessem ter certeza de que realmente pode, quer comer, coma, mas vai prestar conta a Deus pela luz que teve. É claro que milhões de pessoas morreram comendo carne, vão ser salvas porque não tiveram essa luz. Mas aqueles que têm a luz como nós temos, como o movimento de reforma tem, insistir, a pessoa voltar a comer carne, é um risco muito grande porque não há esperança, porque é
rejeitar a luz. Portanto, o conselho que Deus tem para nós hoje é esse. A gente vê, infelizmente, já falei com muitos pastores evangélicos, pentecostais, sobre essa questão, e eles têm um desdém tremendo. Tem alguns que têm mesmo ódio de nós. Tem uma igreja no Brasil que eles têm tanto ódio que uma vez encontraram com alguns irmãos, era sábado, e eles lá iam para um culto, procurando uma morada, e nós nem vinham. E aí se identificaram, irmãos estão naquele culto. Não, nós somos adventistas da Reforma. Vocês são daqueles que não comem carne, né? São daqueles que não comem carne. Pois é, babado, não sei o que e tal. Olha, o homem ficou tão nervoso que ele disse, olha, se eu pudesse comer um adventista espetado no espeto, eu comia. De tanto ódio que ele tem do reformista, porque o reformista procura mostrar pela Bíblia que hoje não devemos mais comer carne. Agora, sabe o que a Escritura diz para esses? Eu tenho pena, porque eles conhecem isso aqui. Isaías 56, 10 a 12, assim. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. É a mensagem que se ouve hoje? É isso aqui. O que diz a profecia? São coitados. Outra profecia diz que vão rebolar na cinza até ser consumidos, porque além de enganar o povo, esconder a verdade, morrer na intemperança. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado nesse sentido. E, inclusive, Deus serviu de mandar uma mensagem diretamente àqueles que haveriam de assumir o pastorado no tempo do Adventismo. Já vou concluir, diz assim: porventura, os ministros do Evangelho que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, deve constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos do celeiro de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que ele flui nas veias? Desprezarão a luz que Deus lhe deu e as advertências que ele faz? É sério? É muito séria a mensagem. E eu já falei para alguns pastores adventistas, meu irmão, cuidado que a mensagem é muito clara. Ele disse, não podemos fazer prova de comunhão da carne, pega uns textos fora do contexto, com datas fora da ordem, e quer defender que nós estamos errados. Nós estamos errados, não podemos enfatizar isso. Mas a pergunta, é lícito que os que são sustentados pelos dízimos do celeiro de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora e flui nas veias? Desprezarão a luz que lhe deu a advertência e voltar ao regresso às panelas de carne do Egito? Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneira saudável e usados na devida quantidade. Por que então continuam os homens a preferir alimentos carnes? Seria possível termos confiança em pastores que as mesas em que é servida a carne unem-se aos outros em comê-las? Isso é forte, não é? É forte, é muito clara a mensagem. Não se pode depositar confiança. Portanto, a reforma de saúde é um assunto de grande importância que nós devemos ter em mente, não só para nós, como também ajudar os outros, especialmente nossos irmãos adventistas. Nós temos todo carinho, todo amor, mas estão iludidos com mensagens que estão sendo pregadas dos púlpitos, alimentando o povo numa falsa segurança, né? Embalando o povo na segurança carnal. E isso é um perigo, porque nós estamos chegando no fim dos tempos, nos últimos dias, e logo Cristo virá. Ele vem buscar um povo humilde, zeloso de boas obras, temperantes, fiéis a toda a mensagem. As palavras de Paulo devem ser nosso lema. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que nos dê sua graça, nos ajude a compreender essa mensagem de saúde que é tão importante para a nossa vida. Amém.